Olá, olá! A gente vai então trabalhar hoje no encontro, entre aspas, né, do grupo ABC2 Rio do Sul, uma resposta ao criacionismo Terra Jovem. Lembrando, né, eu sou Daniel Schwamba, sou membro da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que busca promover um diálogo entre fé e ciência, um diálogo produtivo, construtivo, respeitando as várias visões. E uma das ações que a BC2 promove, né, são grupos de estudo que estão espalhados aí pelo Brasil todo. Em Rio do Sul, Santa Catarina tem um grupo de estudo que teve parado um tempo com as suas atividades e está retomando agora. E a gente está estudando esse livro aqui. Tá? Como a gente estava com muita dificuldade de reunir o pessoal, tanto presencialmente como de forma online síncrona, eu optei a gente gravar aqui os conteúdos e deixar as interações aí acontecerem nos comentários e, enfim, o pessoal vai estudando a partir aqui da live e da leitura do material, tá bom? Então esse livro aborda essas 4 visões sobre a origem do universo, que seriam o criacionismo Terra Antiga, criacionismo Terra Jovem, design inteligente e criacionismo evolucionário, tá? No primeiro vídeo, eu abordei o primeiro capítulo que fala do criacionismo Terra Jovem, que diz que a interpretação de Gênesis 1 a 11 deve ser literal e que, portanto, a Terra tem ali 6, 7 mil anos. Tá? E a gente vai hoje observar um pouquinho as respostas das outras cosmovisões. Tá, ok? E eu começo justamente do criacionismo Terra Antiga. Ele tem muito de semelhante com a visão do criacionismo Terra Jovem, mas ele admite que a Terra pode ser muito mais antiga, e não apenas com a Terra e o cosmos, né, tem muito mais do que 6, 7 mil anos. Né? Primeiro, ele admite que a poesia e as imagens hebraicas elas podem transmitir verdades, porque o CTJ, aliás, fazia uma leitura muito literal dos capítulos de Gênesis 1 a 11. Jack Collins, que é um estudioso do hebraico, né, ele usa o argumento da autoridade, ele, como estudioso do hebraico, não vê que precisa ser uma interpretação literal dos 7 dias, e que entre a terra primordial e o primeiro dia da criação pode ter tido um espaço muito maior. Né? Romanos 1 seria algo que contradiz a terra amaldiçoada. E Êxodo 20:11 não é uma muralha intransponível, como o Ken Ham advogava lá no primeiro capítulo, né? Porque o verbo usado ali em Êxodo 20:11 é azar, né? Formado, moldado, e não bará, como lá em Gênesis 1, certo? Portanto, não dá para usar Êxodo para provar a literalidade de Gênesis 1 a 11, porque os verbos são diferentes. E a pesquisa moderna tem apontado evidências que contradizem uma terra jovem. Né? Então, além disso, Marcos 10:6, que era uma passagem em que Jesus se refere à criação, e que na visão do Ken Ham, né, do CTJ, Criacionismo Terra Jovem, o fato de Jesus ter citado Gênesis, né, seria uma prova de que ele é literal. Mas veja, o Hugh Ross, ele advoga o seguinte: Marcos 10:6 cita apenas, faz uma referência ao primeiro casal, não à criação do cosmos. Tá? Além disso, né, enquanto testemunhas oculares, Adão e Eva foram criados só no 6º dia da criação. Eles não poderiam ter sido testemunhas oculares. Né? Mas aqui eu faço um parênteses. O Ken Ham, na verdade, fala que a testemunha ocular, nesse caso, que ele advoga, não é tanto Adão e Eva, mas o próprio Deus é testemunha ocular. Talvez aqui o Hugh Ross tenha, não sei se interpretou direito, tá? Mas enfim, são detalhes aí sobre o texto. Além disso, e aqui que eu acho mais grave
o argumento mais forte, digamos assim, e que eu percebo também, é que parece que o pessoal do criacionismo Terra Jovem toma a sua própria interpretação como se fosse a própria voz de Deus, a própria palavra de Deus, e nenhuma outra é válida. Uma coisa um pouco arrogante, né? Ken Ham, do criacionismo Terra Jovem, teria dito então que as raízes da ideia de uma Terra de milhões de anos teriam surgido com o pai da geologia, né? Que era um advogado e que analisou as rochas, os sedimentos, as camadas, e disse que esses processos hoje eles têm sempre uma mesma taxa de evolução, a mesma taxa de transformação. Então, portanto, do que lá no começo. Então, no início não podem ter sido só 7.000 anos, né? Os processos geológicos levam, sempre desde o começo da criação, levam milhões de anos. Mas, na verdade, essa visão do criacionismo Terra Antiga diz que essa visão de milhões de anos já remonta muito antes até do Isaac Newton, e que muitos teólogos já viam essa questão da idade da Terra como uma coisa não tão pedra de toque, né? Além disso, o autor anterior tinha questionado, né, a datação radiométrica. E aqui o autor, então, do criacionismo Terra Antiga, diz que a datação radiométrica só dá resultados errados se ela for mal aplicada, né? Que, no geral, existe uma grande confiabilidade nesses métodos. Por exemplo, há inclusive outras evidências naturais que reforçam a ideia de milhares de anos, como o núcleo de gelo da base Concórdia, né? Vocês sabem que são feitas escavações em vários lugares, nos polos aí, onde tem camadas enormes de gelo, e a composição dessas várias camadas mostra que ali os processos levaram muitos milhares de anos, né? A explicação dos fósseis aparecerem nas montanhas, que o Ken Ham, do criacionismo Terra Jovem, tinha advogado que advém do dilúvio, né? O dilúvio é a única explicação para fósseis marinhos, ou seja, do mar, aparecer lá nas montanhas altas, né? Mas o Hugh Ross diz o seguinte: não, é o deslocamento das placas tectônicas, né? Isso já é bastante comprovado, gera um terremoto e a fricção vai gerando também o crescimento em milhares de anos de cordilheiras, e por isso o que estava lá embaixo no mar pode acabar subindo lá em cima para as montanhas, né? O Ken Ham tinha advogado também que somente com a queda de Adão e Eva, pós-criação, né, é que o pecado e a morte teriam entrado no mundo. Antes não havia nem sofrimento, nem morte, nem pecado, nada. Então, não pode ter havido milhares de anos com seres, animais e vegetais morrendo antes de haver a queda. Mas esse autor diz o seguinte: não, um mundo sem morte seria um mundo sem livre-arbítrio. A morte dos animais através da predação, ela é benéfica, faz parte da criação de Deus. Estudos demonstram que herbívoros prosperam na presença de carnívoros, olha só. E lembrando de histórias como também do próprio Jó, né? O sofrimento pode servir aos bons propósitos de Deus. Então, isso tudo são argumentos contra essa ideia de que somente depois da queda é que o sofrimento e a morte teriam vindo, e que eles têm só um sentido negativo. Ao que parece, Deus já criou desde o começo, mesmo que o processo tenha sido de milhões de anos, já havia mortes de animais, mortes de plantas e assim por diante, havia sofrimento, doenças, né? Isso faz parte também do plano de Deus. O Hugh Ross não vê no criacionismo Terra Antiga tantos problemas e tanta criação de dúvida. O autor diz que ele já trabalha há muito tempo com essa visão e vê ao contrário, que isso alivia as dúvidas de muitas pessoas, né? Se o cara é um estudioso na área de biologia e ele vai olhar essa visão do criacionismo Terra Jovem, ele começa a entrar em dúvidas, né? Diante dessas evidências que eu acabei de colocar de que a Terra pode ser muito antiga, certo? Vamos analisar a resposta do criacionismo evolucionário, né?
Da Deborah Harshman. Ela diz o seguinte, que a causa dos problemas ocidentais não é o evolucionismo. No começo, Ken Ham tinha dito, né, que o grande problema dessa crise moral que o Ocidente cristão atravessa teria vindo justamente do fato de ter surgido uma interpretação não literal de Gênesis 1 a 11. Teria gerado dúvidas nas pessoas, assim as pessoas passam a não crer em Deus e abandonar a igreja e assim por diante. Né? Mas essa autora diz, não é bem assim, tem outras causas para isso. E que também, reforçando a ideia do Hugh Ross, as evidências vão na direção contrária do CTJ, do criacionismo terra jovem. As pesquisas têm mostrado e confirmado que a Terra é muito antiga. E que geólogos cristãos não foram mencionados pelo Ken Ham. Né? Houve muitos geólogos, segundo essa autora, cristãos, que eles foram muito ávidos, olhando as evidências geológicas, eles queriam desmentir o criacionismo terra antiga, mas olhando as evidências acabaram se convencendo do contrário, que realmente a Terra não é jovem. Além disso, a autora aborda aquela visão do Ken Ham, né, da diferença entre ciências históricas e de laboratório. Diz que, na verdade, elas não são tão dissociadas como o criacionismo terra jovem quer defender. Por exemplo, quando você faz experimentos em laboratório com gases, isso é muito semelhante às observações astronômicas com gases em galáxias. E aí não é um experimento em laboratório, é uma observação. Alguém olha, observa e é um testemunho, né? Então, de certa forma, essas duas formas de ciência são mais próximas do que o Ken Ham defendeu. Além disso, Gênesis, quanto à linguagem de Gênesis, né? Porque o Ken Ham dizia que é literal. Os dias são literais, os 7 dias, né? Deus criou tudo da forma milagrosa como está relatado lá. Sem admitir poesia, sem admitir imagens e metáforas, né? Mas também, por parte do criacionismo evolucionário, se admite que a Gênesis surge numa época pré-científica, né? Lembrando que a ciência vai se firmar muito só depois da Idade Média, né? Indo para o Renascimento e o capitalismo. E que Deus acomodou a sua mensagem para aquelas pessoas que não tinham conhecimento científico. Outra crítica que é feita à visão do Ken Ham, né? Que também já foi feita pelo Hugh Ross, ou seja, tanto o criacionismo terra antiga quanto o criacionismo evolucionário, reclamam de que a visão do criacionismo terra jovem parece defender que a sua interpretação é igual à palavra de Deus. Ela não é nenhuma interpretação, ela é a própria palavra de Deus. E isso soa muito arrogante. E veja, o relato de Gênesis ele tem que ser interpretado porque existiam muitos recursos da literatura daquela época comuns ao antigo, chamado assim, Antigo Oriente Próximo, que era aquela região lá da Mesopotâmia. Né? E ainda há um outro argumento, porque Ken Ham tinha dito o seguinte, que entre os sedimentos, né, as várias camadas de rocha, não se observa entre algumas camadas uma erosão, um desgaste, evidências de uma erosão, um desgaste assim paulatino. Né? Por quê? Porque ele defende que houve dilúvio, que foi catastrófico, que foi rápido e que daí tudo se acumulou ali. E por isso não tem como ter evidência de uma erosão lenta e paulatina, porque tudo aconteceu muito rápido. Mas ela vai dizer que não, que no Grand Canyon essas evidências são encontradas. Certo? O ensino da apologética ainda, né, fazendo também uma crítica ao início e fim da exposição do Ken Ham, quando você ensina uma visão totalmente literal de Gênesis 1 a 11, isso pode levar pessoas, por outro lado, a usar a ciência de uma forma errada. Né? Aqui um exemplo meu, né, como explicar
por exemplo, uma serpente falante, né? Por que as serpentes hoje não falariam, né? Porque a serpente fala com Adão e Eva, né? Vamos então à resposta do design inteligente. Veja, o design inteligente, o autor é Stephen Meyer, e o design inteligente se diz não como uma teoria que vai estipular datas, né, e o tempo de criação. A abordagem é outra. Então, dentro do design inteligente, tem pessoas que definem o criacionismo de terra jovem e também pessoas que definem o criacionismo de terra antiga. Tá? Ela não tenta definir a idade da Terra. Na visão desse autor específico, Gênesis não apoia o criacionismo de terra jovem, ele também é contrário. E veja, se o Sol e a Lua foram criados para marcar o tempo e marcar os dias, mas eles não foram criados no primeiro dia. Então, o que marcou os primeiros dias se ainda não havia Sol e Lua? Então, vê que a narrativa, para continuar mantendo uma narrativa, uma interpretação literal de Gênesis, né, e manter a visão de dias como dias literais, de 24 horas, começa a se tornar muito problemático. Né? E ele também diz o seguinte, olha, essa questão toda da idade da Terra não é a coisa principal no relato de Gênesis. Eu também acho que não é. A questão é saber que Deus criou o mundo e qual a intenção dele. Né? Uma narrativa muito mais teológica, outros autores vão dizer. Além disso, o design inteligente ele trata, na verdade, design inteligente, de perceber que por trás do mundo existe um planejamento muito fino, muito inteligente. E o design inteligente, na verdade, busca tentar pegar um pouco, captar um pouco dessa inteligência que existe, que parece que existe por trás da criação. Né? Não é a preocupação principal definir a idade da Terra, é uma questão secundária nessa visão. Ele faz indiretamente, que eu achei que talvez não era apropriado no local, uma crítica à própria visão do criacionismo evolucionário, né? Dizendo que esse pessoal entra para ler Gênesis 1 e 12 já com a ideia da evolução em mente. E aí você está tentando fazer a Bíblia se adequar à sua teoria e não tirar uma teoria da Bíblia, né? Está invertendo os termos. Enfim, essas são respostas aí das outras visões em relação ao criacionismo terra jovem, certo? O bom é realmente ler o livro, né? Há sim bastante discórdia. Não há discórdia, os autores citam no começo, em que eles creem na Bíblia como a palavra de Deus, que ela não erra em sua essência, que Deus criou o universo. Todos eles concordam com isso, né? Esses são os pontos de concórdia aí que eles também fizeram questão de colocar, tá certo? Isso aí então resume as respostas das outras cosmovisões ao criacionismo terra jovem. Quiser deixar o seu comentário aí, perguntas, pessoal da BC2 pode me enviar aí também. Espero que você que está vendo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui no canal e viu esse vídeo, que tenha sido instrutivo para você saber que você também pode ser um cristão e ter ainda uma outra visão além do criacionismo terra jovem, tá bom? Semana que vem, aliás daqui a 15 dias mais ou menos, a gente vai mostrar como que o criacionismo terra jovem faz a réplica a esses questionamentos que eu acabei de mostrar. Um abraço, até a próxima.